Bom, o diálogo de hoje é um episódio especial para nós, porque ele é feito em parceria do nosso escritório, do Francavilla Advogados, com o Bratax, o Brazunas, Hushman Soriano Advogados. E para a gente debater hoje, a gente recebe hoje aqui o Cristiano Frederico Hushman, para debater um tema atualíssimo, uma novidade legislativa, que é a Lei 14.801 de 2024, que traz uma modalidade de debêntures para financiamento de empresas de infraestrutura. Então, ela segue como se fosse uma evolução das debêntures incentivadas que existem desde 2011, agora específicas para empresas de infraestrutura. E a lei traz muitos temas interessantes. Cristiano, você escreveu, inclusive, sobre ela. Sim. Do que se trata exatamente? O que a lei traz de novidade? Sim, eu tive a oportunidade de escrever um artigo, foi publicado no portal da revista Infra, que traz, né, uma preocupação com esse setor específico. E eu tomei o cuidado de, nesse artigo, trazer os principais pontos, porque há situações ainda um pouco dúbias, um pouco obscuras na lei, mas algumas novidades importantes, e dada a carência de infraestrutura que o país tem, e sabendo que os investimentos em infraestrutura são, sem sombra de dúvida, um dos motores econômicos, essa lei ela vem no momento apropriado e traz incentivos fiscais diferentes e importantes para uma remodelação do setor. Deixa eu fazer só um esclarecimento rápido. O pessoal que não tem assistido os diálogos tem diferentes níveis de conhecimento, assim, né? Então, acho que para as pessoas que ainda não tiveram contato com a questão das debêntures em si, é uma forma muito usada aqui de financiamento das empresas. É basicamente um título de crédito que reflete uma relação, na essência, uma relação de empréstimo. Quer dizer, a debênture é emitida, o adquirente da debênture ele dá o dinheiro para a pessoa jurídica que emitiu a debênture, e essa debênture ela é remunerada periodicamente com juros. Então, quem compra a debênture e empresta o dinheiro para a empresa recebe essa remuneração periódica, e quando a debênture vence, né, no seu vencimento, ele recebe de volta o dinheiro que ele investiu, ou se a debênture for uma modalidade de uma debênture conversível em ações, por exemplo, ele converte ela, vira acionista, enfim. Toda essa regulamentação do que a debênture vai prever em termos de remuneração, prazo, se ela é conversível ou não, isso é livremente estabelecido pela empresa emissora. Em 2011, nós tivemos a Lei 2.431, que criou uma modalidade de debênture incentivada, né? Mas esses incentivos eram limitados, né, Cristiano? Exato. E agora, claramente, acho que o objetivo do legislador aqui foi criar uma forma atrativa, né, de financiamento de empresas que trabalham com infraestrutura, porque o país precisa de infraestrutura, acho que esse foi o objetivo central. Mas acho que se você pudesse explicar para a gente assim, o que era a debênture incentivada, né? E qual a diferença dela para uma debênture normal. E para onde é que nós estamos caminhando agora com essa debênture de infraestrutura, acho que isso aí vai ser esclarecedor. Assim, Só um ponto, tempo verbal, você falou que era incentivada. Não, a incentivada continua existindo. A de infraestrutura da Lei 14.801 vamos dizer assim, uma evolução, mas é um outro tipo. A incentivada continua existindo, a infraestrutura vai existir ao lado da incentivada e, basicamente, em apertadíssima síntese, a incentivada, o benefício ou, entre aspas, o incentivo está no investidor, do adquirente da debênture, que, sendo uma pessoa física residente no Brasil, esta pessoa física tem isenção nos rendimentos. Como, por exemplo, uma pessoa física investe em poupança, em LCA, LCI, também tem isenção. Era um título também com isenção para as pessoas físicas. Pessoas físicas, na sua grande maioria, este era o público que efetivamente tinha um incentivo na debênture. Só que antes de progredir para de infraestrutura, vamos lembrar que os juros que remuneram a debênture
como regra, são dedutíveis fiscalmente de imposto de renda e contribuição social da empresa emissora. Isso vale para todas as debêntures, seja uma debênture normal, uma incentivada e uma de infraestrutura. Como Ou seja, os juros que ela paga para os debenturistas, exato. Então, ela pode deduzir. Deduzir, claro, existem requisitos de normalidade, usualidade e padrões mínimos de necessidade, principalmente do empréstimo, mas vamos colocar aqui como regra geral, são dedutíveis em todas as modalidades. Então, numa debênture normal, fora da incentivada e fora de infraestrutura, os juros são dedutíveis para quem emite e são tributáveis para quem recebe, certo? Vida normal. Aí, na incentivada, são dedutíveis para quem emite e, sendo um investidor pessoa física, são isentas. Só que esta isenção, ela não produzia efeitos para investidores institucionais, principalmente fundos de pensão, que são grandes fontes de recurso para financiamento de infraestrutura. O perfil de investimento de um fundo de pensão a longo prazo é totalmente compatível e atrelado a fundos, né? A projetos de infraestrutura. Então, a de infraestrutura traz a seguinte mudança: dedução na pessoa jurídica, tributação no investidor, só que a pessoa jurídica, emissora da debênture, ela ainda ganha uma exclusão de 30%, como regra geral, das bases de cálculo do IRPJ e da CSL. Ou seja, a pessoa jurídica que emitir as debêntures, no caso da debênture de infraestrutura, sim, a sociedade anônima que exerça atividade de infraestrutura, incluindo concessionárias, permissionárias, e que tenha um projeto, isso vai ser regulamentado ainda, né? Pendente de regulamentação. Ela vai pagando juros, e esses juros que ela paga, ela tem as deduções já de praxe, normais, já previstas normais. Além disso, ela pega todos os juros que ela pagou, ela pega 30% e ela exclui da apuração de lucro e da base de cálculo da contribuição social. Exato. E aí isso, em tese, isso dá mais espaço para ela atrair o investimento desses fundos de pensão. Atrair dando uma remuneração maior. A ideia por trás de infraestrutura é que as emissões de debênture comportarão taxas de juros maiores e tornarão esses títulos mais atrativos para os fundos de pensão. Claro. Porque o outro, como havia a isenção de quem recebia, e você sempre faz o cálculo do rendimento líquido, certo? Então, se eu ganho, eu aplico no CDI, mas eu vou ter que pagar imposto. Eu aplico na LCA e não pago imposto. Então, você olha a última linha, né? Claro. Então, os fundos de pensão não tinham essa atratividade. A ideia por trás da nova lei e esta nova modalidade é para atrair, para criar uma modalidade de debênture com uma taxa mais alta, porque afinal o emissor vai ter o benefício da exclusão adicional do IRPJ e da CSL. E Henrique, você falou muito bem, a expressão que a lei usa é exclusão, então não vamos confundir dedução com exclusão. Todas são dedutíveis, observados os critérios de normalidade, usualidade e necessidade, porém a de infraestrutura tem este benefício, que é efetivamente um benefício que agora não está na mão do investidor, está na mão da própria pessoa emissora. Claro, mas acho que você explicou muito bem, porque mesmo estando na mão do emissor, se o emissor tem, vamos dizer assim, uma economia na operação como um todo, porque ele pode excluir do imposto, ele pode remunerar melhor a debênture. Essa é a ideia. E aí, porque no fim das contas acaba sendo vantajoso para ele mesmo assim, a excelente forma dele captar recursos, e aí ele vai ter remunerações que atraiam mais investidores. Desculpa só a interrupção, mas não só taxas, mas a ideia vai haver, então, Cristiano, você está dizendo que automaticamente por essa regra vai haver um aumento de taxa de retorno nas debêntures. Ninguém consegue precificar e determinar qual vai ser esse aumento, mas algo que é inequívoco, e falando com algumas pessoas do setor, desde a promulgação dessa lei, todos estão confiantes no aumento do mercado, o aumento da liquidez desses títulos, e isso vai gerar um efeito positivo de barateamento até do crédito, porque você vai ter mais dinheiro vindo. Claro. Então, isso não quer dizer necessariamente que as taxas vão aumentar,
mas isso vai dar mais liquidez para o mercado. Claro. Agora, bom, nós temos aspectos regulamentares que a gente não sabe ainda como virão, especialmente em relação aos projetos de infraestrutura. Nós temos, a lei traz uma via expressa de aprovação para os projetos de infraestrutura que tenham alguma melhoria ou alguma abordagem ambiental. Exato. Mas algumas coisas chamam a atenção na lei, e aí isso que eu queria também que você comentasse, Cristiano, porque é engraçado, né? Porque a lei tem lá seus, 10, 14 artigos, e a gente pensa, bom, o que você precisa para criar uma debênture de infraestrutura, incentivada de infraestrutura, né? Vamos qualificar ela assim. Você precisa de um dizendo que as empresas vão poder emitir, pode falar lá que os projetos vão ter que ser aprovados pelo Poder Executivo, e outro dizendo qual que é a vantagem, que é essa exclusão de 30% da base. Mas aí tem uma série de outros artigos já colocando como se o legislador falasse assim, não, mas espera, né, não pode ser a parte que adquirir a debênture não pode ser relacionada. E colocando algumas travas ali com certo cuidado para que não haja uma extrapolação, né, ou mau uso, né, do incentivo que ele cria. E um dispositivo chama a atenção, que é no parágrafo 3º do artigo 6º da lei, ele fala que as operações caracterizadas com abuso de forma e deficiência de substrato econômico, elas não vão dar um incentivo. Pois bem, quais serão as operações qualificadas como abuso de forma ou com deficiência de substrato econômico? Aquelas definidas em ato do Poder Executivo Federal. Minha pergunta é, o que significa isso? O Poder Executivo Federal vai fazer uma instrução normativa, um ato infralegal, dizendo estas operações aqui são abusivas? O que vai acontecer com base nesse dispositivo? Então, isso é uma grande inovação legislativa no Brasil. Já houve no passado, em 2015, uma medida provisória que continha artigos que previam essa situação de abuso de forma e ausência de deficiência de substrato econômico. Mas um outro ponto, Henrico, junto com o artigo 6º, você tem que ler o artigo 12, que fala da autodeclaração. Se não me engano, é o artigo 12, dê uma olhada aí, que para evitar este risco de acusação de abuso de forma ou deficiência, o contribuinte pode se autodeclarar ou se auto-expor, né? E ela será tratada como consulta. Exato. Ou seja, a Receita vai dizer, não, ok, essa operação pode ser feita. Então, ou seja, esse artigo 6º ele tem que ser lido em conjunto com o artigo 12, porque este combate a abusos de forma e ausência de substrato econômico, isso está atrelado à essência do planejamento tributário abusivo, certo? Todo mundo sabe que economizar imposto é uma obrigação do administrador da empresa, isso ele não pode sair também querendo pagar mais imposto do que precisa, mas o combate ao planejamento tributário abusivo, agressivo, isso é uma tendência mundial, principalmente depois da crise do Lehman Brothers em 2008, houve o projeto internacional liderado pelo G20 e pela União Europeia, que é o BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, ao qual o Brasil, na condição de membro do G20, o Brasil ainda não é membro efetivo da OCDE, mas do G20 sempre foi, de tentar coibir esse tipo de situação de planejamento tributário abusivo. E esta lei 14.801 trata de um assunto super específico, dentro de infraestrutura. Como você bem colocou, Henrico, já há travas na própria lei, já existem normas anti-elisão específicas, de não pode haver nenhum desvio do projeto, tem que ter todo um compliance em cima da destinação, e principalmente você não pode, o adquirente da debênture não pode ser parte vinculada ao emissor, porque é aí que reside a chance do planejamento. E até redundâncias, como por exemplo a atribuição de responsabilidade ao emissor nos casos de dolo, fraude ou conluio ou simulação. Quer dizer, você vê o legislador com um cuidado enorme, porque imaginando que aqui poderá haver eventos tributáveis de valores altos, com um cuidado enorme de tentar coibir qualquer abuso. E nem precisaria dizer que o emissor responde nos casos de fraude ou conluio. Isso já está numa regra geral, certo? E o que chama atenção aqui é exatamente o que você bem pontuou, um ato do Poder Executivo Federal que vai definir. Então espera-se alguma regulamentação futura
Também não sei se isso vai ser na base de instrução normativa, ou ato declaratório, ou decreto, portaria, ninguém sabe, porque a própria lei não definiu, só falou em ato do Poder Executivo, mas isso causa uma certa estranheza, um certo desconforto, nós advogados, porque por mais que seja uma lei ordinária que esteja dizendo isso, e é verdade, o artigo 116 do CTN, que foi alterado em 2001, ele no parágrafo único diz que cabe à lei ordinária, a lei, tratar dessas hipóteses de dissimulação e de abuso de formas e planejamento tributário, na sua essência, abusivos. Mas aqui esta lei ordinária delegou para o ato do Poder Executivo. Coisa que é discutível se ela pode fazer. Então, mas como a própria lei já contém as travas que são normais de planejamento, ou seja, algum desvio de... ele captou para o projeto de infraestrutura, mas quando foi ver, ele foi lá e gastou num escritório. Demais no escritório e não na rodovia, por exemplo. Mas isso já tá limitado. E mais do que isso, né? Qual que será a real segurança jurídica de uma eventual lista? Por quê? Exato. Acho que há países que fazem isso, mas eu tenho uma lista de operações que são abusivas por ato regulamentar da Receita. Qualquer operação que eu fizer que não esteja nessa lista, ela não é abusiva? Ou isso ainda convive com a norma chamada anti-elisiva e uma autoridade fiscal poderá dizer, não, mas essa também é abusiva, apesar dela não estar na lista. E aí vem a declaração aí, que vai servir como consulta do artigo 12. Então eles tentaram fechar de um tal jeito, mas é algo tão específico que eu quero primeiro aguardar para ver o que virá. Existe uma certa curiosidade e apreensão. O exercício de criatividade que há. Em português bem claro. Eu quero pagar para ver, eu quero ver o que virá, para daí, conforme for, ver se cabe, inclusive, algum tipo de contestação judicial em nome da legalidade da tributação, que é um princípio constitucional, certo? Então, é estranho. Quem lê a lei, e você bem descreveu, né, Henrico? Você começa a ler a lei, que legal, né, uma nova figura de fomento, de financiamento de obras. Aí, quando você chega ali no parágrafo 3º do artigo 6º, o que é isso aqui? Né? E aí depois lá na frente tem essa declaração e na exposição de motivos dessa lei, esse é um projeto de lei que teve origem no próprio Poder Legislativo, eu não sei, acho que foi da Câmara dos Deputados, eu não me lembro exatamente, mas na exposição de motivos está dito que essas normas anti-elisivas, essa preocupação de listas de atos e autodeclaração, que vale como consulta, são frutos de uma tendência mundial de combate ao planejamento, do alinhamento do G20 com a União Europeia, principalmente no programa BEPS, do qual o Brasil participa. Então, politicamente, não estamos fazendo nada de errado na cabeça dos deputados, só que a forma define o conteúdo, certo? O conteúdo até que é legítimo, que tem que ser realmente, planejamentos tributários abusivos têm que ser combatidos, mas a forma de delegar para o ato do Poder Executivo de uma lista, números clausulos, sendo que a lei já fecha grande parte das possibilidades, então vamos pagar para ver, vamos aguardar. Vamos aguardar, e acho que tem esse debate que você bem pontuou em relação ao princípio da legalidade, lembrando, né, o parágrafo, e até o próprio parágrafo único que veio em 2001 para o CTN, do artigo 116, Perfeito. Foi objeto, quem tiver curiosidade, é a ADI 2446 de 2022, foi objeto de uma discussão, né? Desculpa, 2446, em 2022 foi julgada essa ADI, exato, no ano de 2022, se eu não me engano, relatora Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, exato. E foi julgada improcedente, ou seja, foi mantido o parágrafo único do artigo 116. A discussão era como é que pode a autoridade fiscal dizer né, se houve ali uma dissimulação do ato, né, isso ofenderia a separação de poderes, ofenderia a legalidade. E foi mantida a constitucionalidade desse dispositivo, mas esse dispositivo fala que tem que ser atendido os procedimentos previstos em lei. Exato. Eis que vem uma lei ordinária e falar agora o Poder Executivo vai poder dizer o que é abusivo. Então, em tese, haveria, né, um descumprimento da própria norma geral e aí, eventualmente, por via reflexa ou direta, um descumprimento do próprio princípio da legalidade. Exato, mas, de novo, eu quero ver essa lista. Essa lista provavelmente será tratada pelo Poder Executivo como exemplificativa, não como taxativa. Então,
e com essa hipótese de você entrar com fazer essa declaração de planejamento, essa autodeclaração de planejamento, que tem efeito de consulta, eu também ainda não consigo cravar, eu quero esperar para ver, mas eu tendo a dizer que vai ser exatamente exemplificativa, mas eu estou curioso para ver que exemplos eles vão dar, da onde eu posso. Eu pessoalmente não consigo imaginar de onde mais eles podem tirar abuso, sendo que onde pode haver abuso entre partes relacionadas ou desvios do próprio dinheiro, certo? Porque é isso, você faz uma debênture, mas você não está precisando, porque você não tem projeto de infraestrutura, você está hipercapitalizado, já vai ser indedutível por uma desnecessidade, então você não precisaria. Existe uma redundância de normas, como você bem falou, dolo, fraude e simulação, eles não precisavam ter dito isso. Já tem a lei, que há muito tempo traz esses conceitos para a área fiscal. Então temos que aguardar cenas do próximo capítulo. Você bem lembrou a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o parágrafo único do 116 está totalmente chancelada, com a constitucionalidade dele chancelada pelo Supremo, mas ele depende de lei. Perfeito. E esta lei fez essa delegação que temos que ver o que virá para daí, eventualmente, criar eu acredito que, obviamente, tem aí uma oportunidade grande para as empresas de infraestrutura, é uma oportunidade importante para o país, mas, evidentemente, nós temos que esperar as cenas dos próximos capítulos. É importante, Cristiano, que você escreva um artigo sobre a regulamentação quando ela sair, porque a gente vai ter algumas respostas para essas questões e algumas novas dúvidas, né? Quem sabe a gente não venha a fazer um segundo episódio para falar da regulamentação da lei, seria importante. Eu acho que a gente vai fazer mais 2 episódios, porque a minha percepção é que sairá uma primeira regulamentação via decreto presidencial dos requisitos dos projetos para a emissão das debêntures, que isso é algo esperado e desejado pelo próprio mercado financeiro, porque eles que emitem, né, e dão a liquidez, e os fundos de pensão estão sedentos por essa. E eu acredito que nessa regulamentação do Poder Executivo sobre a própria debênture não virão as normas detalhadas sobre o abuso de forma. Exato. Então, eu quero acreditar que teremos mais 2 capítulos, Henrico. Se for um só, ótimo, mas eu ficaria muito feliz em mais 2 capítulos, em 2 momentos separados, porque eu acho que vai acontecer. E eu ainda quero acreditar que talvez o espaçamento temporal vai ser grande entre um e o outro. Porque eu não sei se, inclusive, a própria Receita Federal está preparada para isso. Isso saiu do seio do Poder Legislativo, a iniciativa legislativa foi da Câmara dos Deputados. Então, a própria Receita Federal falou, tá bom, muito bom, vocês deram ferramentas para que nós coibamos o abuso de forma. Como é que eu faço essa lista agora? Neste ambiente agora de ajuste, né, fiscal, que é só arrecadar a qualquer custo. Então, essas normas são muito bem-vindas, mas a aplicabilidade prática delas, eu estou curioso. Eu estou apreensivamente curioso ou curiosamente apreensivo, mas eu quero ver o que vai acontecer. E eu tive a oportunidade, só para finalizar, de não só conversar com todos os meus sócios, claro, debater isso no Bratax, mas eu tive também a oportunidade de conversar com colegas tributaristas também de outros escritórios, e todo mundo ficou realmente surpreso de enfiar um jabuti aí, será que precisava, não precisava, mas já está. Agora passou, virou lei, porque quando em 2015 houve uma tentativa de fazer esse combate, que seria a lei de anti-abuso, se não me engano essa é de 2013, 2015, veio a então DEPLAT, que era uma declaração de planejamento tributário, que a Receita Federal à época, e ali foi uma iniciativa da Receita Federal, foi barrado pelo Congresso. Então estranho que o Congresso lá atrás barrou, não deixou, e agora o próprio Congresso soltou essa declaração de planejamento tributário. Muito bom, Cristiano. Olha, eu queria te agradecer, para mim é um privilégio poder conversar com você. Não só você, todos do Bratax estão super atualizados, principalmente nessas questões de novidades legislativas. E é muito importante a gente começar a debater elas já na origem, porque quando vier o regulamento e tudo, já estão, as operações já estão começando a ser estruturadas e a acontecer. Vamos acompanhar isso de perto, vamos ver se a gente faz mais episódios. Acho que é muito importante para todos aqueles. A gente tem recebido até alguns pedidos assim para que a gente faça debate sobre alguns temas importantes, e sempre esses temas das novidades legislativas, principalmente essas fiscais, com impactos importantes, ainda que setoriais, são sempre os temas mais pedidos. Então, Cristiano, obrigado de novo.
Agradeço a você em nome do escritório e a todos do Bratax. E vamos ver se a gente conversa mais vezes. Sim, eu quero poder fazer o mesmo em breve com você, Henrico, e com os demais amigos aqui do Francavilla Advogados. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e o debate, as suas provocações também, a sua percepção do seu incômodo. Isso fortalece a minha dúvida e me incentiva a continuar escrevendo e a continuar debatendo esses temas, que afinal estamos aqui para isso, né? Nossa função como advogados é provocar o debate, o processo dialético, hermenêutico. Então eu só tenho a agradecer. Muito e bom. Também elogiar toda a parte de a iniciativa de vocês, né? Eu acompanho os outros episódios e espero que esse aqui tenha uma boa recepção aí com o público e vamos certamente repetir em breve. Com certeza. Muito obrigado.